Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso para mais um vídeo sobre a disciplina de Físico-Química do 10º ano, concretamente na Química e no cálculo da massa atómica relativa de elementos. Vou então propor-me relativamente a este tema, depois de ter feito a abordagem teórica no vídeo anterior, a resolver duas questões. Uma resolverei neste vídeo e outra ainda resolverei no segundo vídeo. Bem, o problema é o seguinte: o elemento químico oxigênio apresenta 3 isótopos naturais. Ok? 3 isótopos naturais. Na tabela que se segue apresentam-se alguns dados referentes a esses 3 isótopos. Podemos visualizar aqui nesta coluna os diferentes isótopos. Temos aqui oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Podemos visualizar aqui a abundância relativa destes isótopos. Obviamente falta ali completar alguma coisa. E temos aqui a massa isotópica relativamente a cada isótopo. Questão 13.1 refira as características necessárias para que 2 átomos sejam isótopos. Bem, isto é bater outra vez na mesma tecla, quer dizer, já em vários vídeos falei disto. Para que 2 átomos sejam isótopos, têm de estar reunidas 2 condições. Têm de ter o mesmo número atómico, o que dá igual número de prótons, ok? Tem que ter o mesmo número atómico, ou seja, tem o mesmo número de prótons e tem de ter diferente número de massa, o que vai implicar que tenham diferentes números de neutrões, ok? Estas são então as condições que têm de estar reunidas para que 2 átomos sejam considerados isótopos. O mesmo número atómico, ou seja, igual número de prótons, e diferente número de massa, que, como o número de massa são os prótons mais os neutrões são iguais, a diferença há de residir exclusivamente no número de neutrões. Questão 13.2. Determina o valor de A. Reparem no seguinte, quer dizer, nós temos aqui a abundância relativa dos isótopos. A soma de todas as abundâncias, né, dos isótopos tem que dar quanto? Estamos em percentagem, o tal vai ter que dar 100. Então quer dizer que a abundância relativa deste isótopo, o oxigênio 17, ou seja, este A, há de ser igual a 100 menos a soma das outras abundâncias. Quer dizer, isto que está aqui, esta abundância relativa deste isótopo, a soma dos 3 tem que fazer 100, ou seja, esta terá de ser o que falta para 100. Então, a nível de cálculo, vamos dizer que A sai igual a 100% menos a soma dos outros 2. Ou seja, 99,76 menos 0,20. Efetuando então os cálculos, vamos dizer que a abundância relativa deste isótopo, oxigênio 17, ou seja, a letra A, há de ser exatamente igual a 0,04%. Ok? Quer dizer então que o A é igual a 0,04%. Tudo bem. Questão 13.3. Calcula a massa atómica relativa do elemento oxigênio. Bem, já vimos no vídeo anterior como é que fazemos isto. Vamos organizar-nos. Okay? Calcular a massa atómica relativa, representamos por AR o cálculo da massa atómica relativa, depois entre parênteses identificamos o elemento, neste caso o oxigênio, há de ser igual, traço fração, né? Reparem que a abundância está em percentagem, então tudo bem, vamos dividir por 100. Se tivessem em frequência relativa, podem utilizar a frequência e não dividir por 100, ou passar a frequência relativa para a percentagem e depois continuar sempre a dividir por 100. A nível de cálculo, vocês vão trabalhar com a abundância relativa de cada isótopo vezes a respectiva massa isotópica e fazer a soma dos casos. Ou seja, vamos pegar aqui no isótopo oxigênio 16 e vamos, com a sua massa isotópica, ou seja, 15,995, e vamos multiplicar pela respectiva abundância relativa, 99,76. Explica isto imediatamente no vídeo anterior. Mais, e agora vamos efetuar o cálculo para o segundo isótopo, o oxigênio 17, será a respectiva massa isotópica, ou seja, 16,999, vezes a abundância relativa que foi calculada na linha anterior, 0,04, mais o terceiro isótopo que ainda existe, oxigênio 18,
que será a sua massa isotópica, 17,999, vezes a respectiva abundância relativa, 0,20. Eu vou apenas estender aqui a fração. Isto agora estamos perante uma mera questão de cálculo. Quer dizer então que a massa atómica relativa do oxigênio, efetuando aqui o cálculo, atenção a vocês introduzirem isto, cuidado com as máquinas que têm, mais vale para não obterem resultados enganosos, colocarem aqui no numerador em fração. Se vocês têm daquelas máquinas gráficas que para estes cálculos já vos faz a fração, ok, então aí não há problema, colocam a operação em cima no numerador e o 100 em denominador. Ou então se quiserem fazem aqui a soma destes produtos e chegando aqui ao fim pedem igual e depois é que dividem por 100. O que é que eu estou a dizer? Se vocês fizerem isto tudo seguido e chegarem ali ao último número e dividir assim por 100, sem nada, a vossa máquina apenas vai dividir aqui o último caso por 100 e vai somar todos estes valores, o que vos dará um resultado enviesado, ok? Mais vale então colocar parênteses no numerador a nível de cálculo nas vossas máquinas. Fazendo aqui as contas, isto dá 15,999. E lembrem-se, a massa atómica relativa é adimensional, ou seja, não tem unidades no final. Agora, relativamente à questão 13.4 diz-me o seguinte: compare o valor da massa atómica relativa do oxigênio com o valor da massa tomada como padrão. Bem, eu este cálculo que fiz aqui, eu vou então dizer que a massa atómica relativa do oxigênio, que isto é 16, não é? É aproximadamente 16, é mesmo uma aproximação muito grande. Então podemos dizer isso, a massa atómica relativa do oxigênio é igual a 16. Agora, comparar esta massa atómica relativa do oxigênio com a massa tomada como padrão. E lembrem-se qual era a massa tomada como padrão? O vosso padrão de referência é o seguinte: uma unidade de massa atómica é 1/12 da massa do isótopo, da massa isotópica do carbono 12. Então, como é que vocês comparam? Isto diz-me, eu penso no vídeo até da abordagem usei o oxigênio. Isto diz-me então que a massa atómica relativa do oxigênio há de ser igual a 16, é 16 vezes maior do que 1/12 da massa isotópica do carbono 12. Ou seja, posso agora aqui tornar esta fração irredutível, efetuando a multiplicação e depois reduzindo, né? Posso dividir ambos por 4, e posso dizer então que a massa atómica relativa do oxigênio, 16 a dividir por 4 dá 4 e 12 a dividir por 4 dá 3, é 4/3 maior do que a massa do isótopo carbono 12, ok? Isso seria então esta comparação que vocês teriam de fazer. Sempre que vos pedirem uma comparação com o valor da massa tomada como padrão, e a massa tomada como padrão, fiz referência a isto no vídeo teórico, é uma unidade de massa atómica, é 1/12 da massa isotópica do carbono 12. Por isso, se a vossa massa atómica relativa for X, quer dizer, a massa atómica relativa há de ser X vezes maior do que esta massa padrão. Ok? E então, fico-me então por aqui na resolução deste problema 13. Farei ainda mais um vídeo relativamente à massa atómica relativa. Então, até já.